Boa tarde, amigas e amigos flamenguistas. Bem-vindos ao canal Flamazônia Mengão, o maior do mundo. Eu quero aqui fazer para você uma análise sobre a derrota do Flamengo para o Bragantino no sábado. Mas antes eu quero pedir a você, que não é inscrito, que se inscreva no nosso canal. Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreve. Deixa também o teu like, faz o teu comentário, aciona o sininho das notificações e compartilha os nossos vídeos. Meus amigos e minhas amigas, o Flamengo perdeu para o Bragantino de forma vergonhosa. O nosso Flamengo, que estava invicto há 16 partidas, perdeu para um time que é apenas o mais organizado dos menores. Entendeu? O Flamengo ganhou do América Mineiro, ficou todo mundo feliz da vida, mas nós sabemos que a casa está desarrumada, nós sabemos que temos jogadores titulares que estão servindo as seleções aí brasileira, paraguaia, chilena e uruguaia, mas isso não é desculpa para aquela derrota, porque o Flamengo dominou o jogo. O Flamengo tomou um gol que não vejo grande desculpa. Haja vista que o jogador que fez aquele toque de calcanhar, ele não é costume dele fazer aquilo e acho difícil ele fazer de novo. Aquilo ali realmente surpreendeu a todos, tá certo? Até o goleiro. Mas fora aquele gol, os outros dois gols não deveria ter saído se o nosso treinador não fosse tão burro, se não fosse tão egocêntrico, aquela pessoa que só vê o lado dele, e um treinador que não admite que errou. Ele sempre tem uma desculpa esfarrapada. Só vê a entrevista que ele deu, as entrevistas dele, inclusive essa, a maneira como ele se comporta. Se você fala que ele substituiu demais, ele fala que percebeu que o jogador tal estava cansado e às vezes ele fez já substituições esdrúxulas, desnecessárias, descabidas, jogadores mudando de posição e ele justificava dizendo que jogadores estavam cansados. Dessa vez ele não fez, ele fez só uma, sendo que a que mais o pessoal pediu foi João Gomes no lugar do Diego, ou João Gomes para que tirasse a praga do Michael. Alguém, até o Diego podia ir para ali, ou o Gerson, ou outro, mas ele também não fez e falou que estavam cansados, mas ele estava com medo de perder o jogo. E aí perdeu. Tá vendo? Se não dá para ganhar, qualquer treinador inteligente percebe que tem que empatar. Todo treinador inteligente percebe quando o time está correndo perigo de sofrer o empate e de perder o jogo. O Rogério Ceni não percebe. Ele é o único que não tem essa percepção. Ele só acha que tem que ganhar. Que tem que ganhar e não passa pela cabeça dele que ele pode perder o jogo. E por isso ele perdeu. Aquele jogo, o Flamengo estava todo cansado e estava claro, qualquer treinador amador estava percebendo que o Bragantino, que trocou bem, fez as substituições que dava para fazer e estava muito superior ao Flamengo e que a tendência era o Bragantino empatar e virar. E foi o que aconteceu. Só o Ceni não percebeu isso. E isso é inaceitável. Ainda vem com aquela desculpa que era muito arriscado mexer. Como? Arriscado mexer porque eu queria ganhar. Os jogadores mais apropriados para me levar à vitória eram os que estavam em campo. Desde quando, Rogério Ceni? Desde quando jogadores cansados, pregados em campo, são as melhores opções para se ganhar um jogo? E você não percebeu que esses mesmos jogadores não estavam mais nem conseguindo marcar? E que por causa disso saíram dos gols? Você não percebeu? Você mesmo falou que os gols saíram porque fizeram opções erradas no ataque. E também porque quando a bola foi roubada pelo adversário,
a jogada não foram mortas na origem. Não, ou seja, que não foi feito falta no meio de campo. Claro, os jogadores que deveriam fazer isso estavam todos cansados, como o Diego e o Gerson. Os atacantes, os laterais, estavam todos. Você fala a verdade quando diz que o gol saiu por isso, porque o contra-ataque persistiu, chegou na nossa grande área e houve as finalizações. Mas isso acontece. E por que não aconteceu no primeiro tempo? Porque os jogadores não estavam cansados, eles estavam bem. E por que aconteceu naquele momento? Porque estavam todos cansados. O fato de você mexer e colocar jogadores de meio de campo, será que você não sabe que poderia ter contribuído para não perder tanta bola e isso teria sim ajudado o ataque? Né? Então você irritou a nação quando veio dar essas declarações de que não mexeu porque não tinha peça. Claro que tinha. Ainda veio falar que se fosse mexer, seria para tirar o Rodrigo Muniz. O único que não estava cansado. O único que não estava precisando de substituto. Então você ou é um cara de pau, ou é um cara muito burro. Eu quero acreditar que você é cara de pau. Que não admite que não substituiu porque não quis. Ou então você é burro. Serei obrigado então a admitir que você é burro? Se você é burro, você não serve para o Flamengo. Porque para não perceber o risco que o time estava correndo naquele momento do jogo, saiu o segundo gol, aquilo ali foi o último gás do Flamengo para o ataque. Foi o último gás, porque você sabe que um time quando ataca, todos são responsáveis, desde o goleiro, laterais, meio de campo, volantes. E quando ele dá um contra-ataque, também a responsabilidade é de todos, desde os atacantes. E era o que estava acontecendo. O jogo desandou, como se fala. Ninguém mais estava conseguindo marcar e ia sobrecarregar exatamente a última parte. Os últimos jogadores ali, aqueles que, se eles não fizerem nada, sai gol. Foi o que aconteceu. Mas tudo porque você não mexeu no meio de campo. Você poderia ter colocado o João Gomes e o Hugo Moura. Deixava o Hugo Moura no lugar do Diego. Colocava o João Gomes no lugar do Gerson. E colocava o Gerson no lugar da praga do Michael. Quando você vai perceber que o Michael não serve para jogar no Flamengo? A diretoria errou, fez besteira, problema da diretoria resolver. Você não pode colocar um jogador que não tem condições técnicas de jogar no Flamengo, você não pode escalar esse jogador. O Michael erra tudo, tudo. Todas as vezes que é para cruzar, ele erra o cruzamento. Inclusive o primeiro gol. O primeiro gol saiu por acaso, porque ele ia chutar no gol. Em vez de lançar o próprio Muniz para fazer o que ele fez, que foi o gol, ele tentou finalizar. Ele é um jogador cego, que não raciocina, um jogador tapado, limitado. Aí ele chutou, resvalou em alguém e acabou chegando nos pés de Muniz, que qualquer um jogador inteligente teria colocado nos pés de Muniz. O Vitinho ainda tem solução. O Vitinho, pelo menos, corre, marca, acerta alguns passes. O Michael erra tudo. O Michael tenta driblar e não consegue. Quando é para tocar, ele dribla e erra. Quando é para driblar, ele não sabe driblar e erra também. E quando ele toca, ele erra. Então, o Flamengo jogando com o Michael, ele joga com um jogador a menos. Será que vocês não percebem isso? O Flamengo está jogando com um jogador a menos. O Michael não serve para jogar no Flamengo. Manda esse jogador embora, de graça. Errou, perde dinheiro. Mas o Rogério Ceni não deve tentar agradar a diretoria colocando a praga desse jogador em campo. Então vejam o que é um treinador limitado. Foi feita a pergunta para ele: por que você substituiu só uma vez? Por que você deixou de fazer as outras 4?
E ele disse, porque o Muniz estava bem. Tinha o Rian para colocar no lugar dele, mas ele estava bem. Ou seja, a única substituição que ele intencionava fazer era para tirar exatamente o Muniz, que estava bem, sim. Será que ele não percebeu que ele corria risco de perder o jogo? Será que ele não percebeu que em outras situações ele já fez esse tipo de substituição, de colocar o João Gomes para aumentar o poder de marcação? Que talvez não tivesse havido empate, se ele coloca Hugo Moura e João Gomes, o Flamengo teria ganho de 2-1. E por ser teimoso, por ser burro também, porque pelo que ele está falando, ele não percebeu que o time estava correndo perigo, que ele precisava reforçar a marcação. Então, por não ter colocado o Hugo Moura e João Gomes, ele acabou perdendo. E ele é sim o responsável sozinho por essa derrota. Porque os jogadores correram, por isso que cansaram. E a praga do Michael não tem culpa de ter sido escalado, não. Ele faz besteira do primeiro minuto até o último. E o Rogério reconheceu que erram demais lá na frente. Ele está falando isso pro Michael. E por que que ele escala? O Jorge Jesus não escalava. O Domenech não escalava. Deixava ele no banco. Tentou escalar, a torcida foi para cima e ele parou. Será que você vai criar vergonha? Será que você vai ter respeito pela torcida do Flamengo e vai parar de escalar esse jogador? Vai? Ou você vai ser teimoso até